Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos hoje dar início ao estudo do livro de Gênesis. Nós vamos procurar fazer um estudo versículo por versículo. É bem verdade que alguns dos estudos serão 2, 3, 4 versículos, dependendo do conteúdo que cada versículo permite a gente desenvolver. Mas o versículo 1 de Gênesis, ele é muito profundo e ele traz muitas coisas escondidas, muitos segredos escondidos dentro dessas palavras aqui. E nós gostaríamos de hoje trazer esse estudo para você. Convidamos que você assista até o final e também que você acompanhe a leitura na descrição do vídeo. Sempre e sempre a matéria vai estar na descrição do vídeo, respeitando os 5.000 caracteres que a descrição nos permite ter. Até o espaço entre as letras conta caractere. Mas dentro desses 5.000 caracteres nós vamos disponibilizar o conteúdo para você. Se você quiser copiar, salvar num arquivo no Word, e você vai montando uma apostilinha para você. É uma boa ideia. Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. Eu também estou colocando aqui no transliterado em hebraico, diz assim: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, que significa, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então nós vamos agora analisar cada palavra desse versículo e vamos ver quantas coisas que Deus ele nos concede entender e aprender, e nós vemos como a Bíblia ela é profunda. A expressão no princípio. A expressão no princípio refere-se ao início da criação do universo. Remonta a um tempo eterno que antecede a criação. Não existe nenhuma informação sobre o que aconteceu antes de no princípio. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, está escrito: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Essa expressão tem o mesmo valor em Gênesis e em João, referindo-se ao início de todas as coisas, sem nenhuma referência à eternidade existente antes desse princípio. Aqui nós vemos o grande mistério, né? Tudo que aconteceu antes de no princípio nós não sabemos. Só a partir de no princípio é que nos foi revelado. Deuteronômio 29 e 29. As coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, e as coisas não reveladas pertencem a Deus. Porque Deus mantém a sua soberania sobre todas as coisas. Elohim, então no princípio, marca o início de todas as coisas. Há quem considere que até aí, no princípio também, começou a marcar o tempo cronológico. No princípio criou Deus os céus e a terra. Elohim. Elohim não é o nome de Deus, como muitos pensam. Até mesmo porque, em outros textos bíblicos, o termo Elohim se refere a outros deuses ou a outros deuses, não somente ao Deus de Israel. Isso acontece lá em primeiro Reis, né? Primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 27, quando ali nós temos dois deuses ali sendo confrontados, o Deus de Israel e Baal. Aquele episódio de Elias no Monte Carmelo. E o verdadeiro Deus faria descer fogo do céu. E no hebraico, tanto Deus, quando Elias fala, se o Senhor é Deus,
esse termo Deus ali está escrito Elohim. Mas se Baal é Deus, esse Deus ali está escrito Elohim no hebraico. Então, Elohim não é o nome de Deus, né? Ele também pode se referir a outros deuses e também ele pode se referir a deuses e anjos, como no livro dos Salmos, por exemplo. Em algumas passagens a palavra Elohim se refere a deuses ou anjos. Então não se refere somente ao Deus de Israel, ao nosso Deus. Mas ali no episódio de Elias, o verdadeiro Elohim seria aquele que derramaria fogo do céu para consumir o holocausto. E o verdadeiro Deus que fez descer fogo do céu foi Deus de Israel. E o povo começou a gritar: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Ou seja, quem venceu aquele desafio ali foi o Elohim mais poderoso, que foi o Deus de Israel. Mas Elohim não é o nome de Deus. A palavra Elohim termina em im. IM, né? O nosso IM aqui na transliteração é IM. Esse IM para nós, ele corresponde ao nosso S do plural. Então a palavra Elohim, ela é o substantivo masculino terminado em im, que está no plural. Mas aqui nesse caso não é um plural gramatical, aquele plural gramatical. Deus, deuses, pão, pães, menino, meninos. Não é esse plural gramatical. Mas aqui é um recurso linguístico que existe no hebraico que se chama plural majestático ou plural de intensidade, que em vez de ser um significado regular, né, do plural, do plural gramatical, ele indica, em vez disso, ele indica a magnitude divina, acentuando a glória e o poder do Deus Todo-Poderoso. O plural majestático designa poder, autoridade, domínio, honra, excelência, respeito. Tudo isso está relacionado a engrandecer algo ou alguém. O plural majestático, os judeus antigos usavam o plural majestático para engrandecer algo ou alguém. Os judeus antigos, lendo aqui na descrição, quando queriam exaltar alguém ou alguma coisa, eles colocavam esse substantivo no plural. Se um judeu visse uma árvore muito grande, muito frondosa, ele não falaria como nós: olha que árvore grande, Não, ele não falaria isso. Ele falaria que árvores. Ele colocaria esse substantivo no plural, que árvores. Esse é o plural majestático. Então, o plural majestático é aquele que engrandece. Então, Elohim está ali como um plural majestático. Há uma linha de pensamento que diz que o Elohim ali está no plural porque está indicando a presença da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E existe uma linha teológica que defende essa colocação, mas nós entendemos que o mais coerente aqui é nós nos prendermos ao que nos traz o hebraico, e que é o plural majestático. Não? O plural majestático engrandecendo ao Deus que criou o céu e a terra. Está falando que foi Deus criou o céu e a terra, tá enfatizando Elohim, tá dando uma ênfase, tá fortalecendo, tá engrandecendo esse ser que criou o céu e a terra. É o plural majestático, igual aqui, que árvores, né? Uma árvore frondosa, que árvores. Ele estava dando uma intensidade. E como ele estava fazendo isso? Colocando o substantivo no plural. E não necessariamente que Elohim significa que a Trindade Divina esteja implícita nessa palavra. Mas há uma linha teológica que segue esse raciocínio, e
E aí é uma dialética e tudo, uma conversa, né? Vai debatendo, e o importante em tudo isso é que a gente extrai conhecimento e vai debatendo e extrai conhecimento, e esse que é o objetivo. É heresia? Não, não é heresia. Seria um erro de interpretação. Nem todo erro de interpretação é heresia. A Bíblia, ela tem vários assuntos que permite uma interpretação, uma ou mais interpretações. Por exemplo, o homem é tricotômico ou ele é dicotômico? Dicotomia seria duas partes, tricotomia seria três partes. O homem é corpo, alma e espírito, ou o homem é só corpo e alma e espírito é a mesma coisa? Quem defende que o homem é corpo e alma é uma dicotomia e que alma e espírito é a mesma coisa, que os dois são a mesma coisa, ele usa recursos até do hebraico para poder fundamentar essa argumentação deles. Mas tem outra linha que defende que o homem é corpo, alma e espírito, é a tricotomia. Então esse assunto é um assunto profundo, né? Um assunto que fala da formação do homem, que se fala também nesses capítulos aqui de Gênesis, iniciais sobre a formação do homem. O corpo, alma e espírito. Então, a tricotomia diz que o homem é corpo, alma e espírito. A dicotomia diz que o homem é corpo e alma e que alma e espírito é a mesma coisa. Qual das duas está certa? Tem heresia aí? Não. Tem apenas interpretação dupla. Mais de uma interpretação. Se você morreu em Jesus, crendo que Jesus é teu Senhor e teu Salvador, Jesus não está preocupado, não, ele era dicotômico, não, ele é tricotômico, não, esse aqui é dicotômico, aquele ali é tricotômico, não, você está salvo no Senhor Jesus da mesma forma. Jesus te salvou. Agora, há coisas que são heresias, né? Você virá e falar que Jesus não é Deus. Isso é heresia, né? Você está confrontando diretamente a doutrina da divindade de Jesus, né? Mas então nesse caso aqui falar que Elohim está dizendo que aqui que a Trindade implícita no Antigo Testamento, aí a Trindade está implícita nesse termo, é por isso que está no plural. Isso é uma interpretação, né? Há uma linha teológica que anda por esse caminho, amém? Mas eu julgo a análise mais coerente ser a análise do plural majestático, amém? Então nós já falamos que os judeus falavam que árvores, né, para exaltar uma árvore frondosa, e que Elohim está nesse mesmo sentido do plural majestático. Não plural gramatical, ali não pode ser traduzido como deuses, tá? Agora vamos para o verbo bará. O verbo bará, o termo Elohim está no plural, e o verbo criou, bará, está no singular. Significa que do nada trouxe à existência as coisas que existem. O verbo bará é um verbo que só Deus pode ser o sujeito dele, porque é um verbo que do nada traz existência às coisas que não existem. Do nada trouxe à existência as coisas que não existem. O único que pode fazer isso é Deus. Então, somente Deus, ele é muito usado na Bíblia esse verbo, e ele tem somente Deus como sujeito. Mas também o verbo bará, ele é usado, igual lá em Gênesis capítulo 1, 27, quando diz assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. De onde que Deus criou o homem? Do barro, né? Do barro. O barro que sobrou, né? Do barro é que Deus criou o homem. Mas o barro já existia. Então o verbo bará também foi usado não somente no sentido daquilo que não existia, mas também no sentido daquilo que já existia. Quando diz lá que criou Deus, pôs o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Esse verbo criou aqui está escrito bará, que é o mesmo verbo lá de Gênesis capítulo 1, versículo 1. Mas Gênesis capítulo 1, versículo 1 traz a ideia de que Deus trouxe à existência as coisas do nada, daquilo que não existia, Deus trouxe a existência. Esse é o verbo bará.
As coisas do nada Deus trouxe à existência. Mas em Gênesis 1:27, Deus já criou partindo do barro, que já existia. Mas e aí, nos dois versículos, nas duas perspectivas, o verbo bará foi usado. E quando é o verbo bará no sentido de trazer à existência as coisas que não existiam, somente Deus pode ser o sujeito desse verbo, porque somente Deus pode fazer isso. Esse versículo revela a causa de toda a existência. No princípio criou Deus. No princípio criou Deus revela que Deus é a causa de todas as coisas virem a existir. Em Hebreus 11:3 está escrito: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. No Salmo 33, versículo 6, nós lemos: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Deus criou todas as coisas, dentre elas os céus e a terra. Deus criou tudo, né? E nós, no Novo Testamento, nos é revelado, né? João revela que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No princípio estava com Deus, tudo foi feito por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus é que foi o Criador, né? É que foi esse agente da criação. E também em Hebreus diz que por meio dele Deus fez o universo. Então nós vemos aqui no Novo Testamento, nos é revelado que o autor da criação é Jesus. Jesus é o autor da criação. Jesus é o autor da fé. Jesus é o autor da salvação. O céu, muito interessante também esse termo, né? No princípio criou Deus os céus. O céu, a Bíblia fala sobre o céu, apresentando-o como um lugar real e afirmando que ele é o lugar da habitação de Deus. No entanto, precisamos compreender que há na Bíblia mais de 700 referências ao céu ou céus, e nem todas tratam especificamente sobre o céu como morada de Deus. Dessa forma, é importante entender que nem todas as vezes que lemos céu ou céus na Bíblia, estamos nos referindo à morada de Deus. Em hebraico, a palavra traduzida por céus é Shamaim. Shamaim. A terminação in indica que esse substantivo masculino está no plural. Aqui já é o plural majestático. Assim como Elohim, né, a tradução correta seria deuses. Mas no caso de Elohim, aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 1, é um plural majestático. E a palavra Shamaim, né, é o plural gramatical, porque está terminando em in também. É céus. Shamaim é céus. Na palavra Elohim, o plural é majestático, porque engrandece o substantivo. Deu para entender? Ficou meio repetitivo aqui, mas é bom que seja assim. Elohim é um plural majestático, em Gênesis capítulo 1, versículo 1. É um plural majestático, está engrandecendo a Deus, que é o Criador do céu e da terra. E a palavra Shamaim está no plural também, mas aqui é o plural gramatical. Está falando dos céus, né? A palavra céus está no plural, então ela está indicando que existe mais de um céu. Nos textos bíblicos identificamos 3 céus: aurônios, mesorâneos e eporâneos. Aurônios, mesorâneos e eporâneos. Aurônios, olha só que interessante. Aurônios é o céu inferior, é o céu atmosférico, é o céu azul, onde estão as nuvens, onde o avião voa, onde está a atmosfera ou o firmamento, onde formam as tempestades, os relâmpagos e os trovões. Vejamos algumas referências sobre o céu inferior ou aurônios.
Salmo 103, versículo 11. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Em Isaías capítulo 55, versículos 10 e 11, nós lemos: porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, o céu atmosférico, é lá que forma a chuva, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então aqui nós vemos o céu Auranos, que é o céu inferior, que é o céu atmosférico, que é o céu azul, que é o céu onde o avião voa, onde as aves voam, onde acontecem os relâmpagos, os raios, relâmpagos, trovões e as tempestades, né? Esse é o céu atmosférico, é o primeiro, é o céu inicial, não vou nem dizer primeiro céu, mas é o céu inicial, né? Poderíamos dizer primeiro céu também, é o céu inicial, é o céu inferior, é o céu que está mais próximo de nós. Agora nós temos os mesorâneos. Lembra de Mesopotâmia? Mesopotâmia é aquela região que está entre dois rios, o Tigre e o Eufrate. Mesorâneos é o céu que está no meio, está no meio do céu atmosférico e do céu que é a morada de Deus, é o Mesorâneos, ele está no meio. É o céu intermediário, onde estão os planetas, as estrelas, os cometas, os astros celestes, e também chamado de céu, é também chamado de céu astronômico, ou céu cósmico. É desse céu que a Escritura aos Hebreus faz referência quando diz: e tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Hebreus capítulo 1, versículo 10. Então, esse céu aqui, que são obras da mão de Deus, está falando a respeito dos planetas, dos satélites, né? Igual a Lua e as estrelas, as constelações, os cometas, né? Tudo que está no céu astronômico. Observação, interessante essa observação, olha só. Pelo contexto, né, podemos ver quando o texto se refere ao céu atmosférico e quando ele se refere ao céu cósmico, que é onde estão os planetas. O céu atmosférico é citado em oposição à Terra como solo, certo? O sol atmosférico em oposição à Terra como solo. Que a chuva cai na terra, né? Como solo. Agora, quando é o céu astronômico, o céu cósmico, a oposição dele não vai ser o sol, não vai ser a terra, não vai ser a terra solo, mas vai ser a terra como globo terrestre, como planeta. Então é só você raciocinar as grandezas iguais. O céu cósmico, o que tem no céu cósmico, no céu astronômico? Tem as estrelas, tem os planetas, então a oposição deles vai ser o quê? Vai ser o planeta Terra. Agora, quando está falando aqui do céu atmosférico, das chuvas, das aves que estão cantando no céu, aí está falando de quê? Está falando do céu em oposição ao solo. Então, céu atmosférico é oposição à Terra como solo. E o céu cósmico ou astronômico é oposição à Terra como planeta, como globo terrestre. Então, esse contexto aí dá para perceber quando é que está se falando de um céu ou outro. Letra C, Eporâneos, é o céu superior, é o céu que chamamos de céu dos céus, e é também chamado de paraíso, é a morada de Deus. Esse céu não pode ser visto pelos olhos humanos, nem por nenhum telescópio ou satélite. O apóstolo Paulo fez referência a esse céu, chamando-o de terceiro céu e paraíso em 2 Coríntios capítulo 12, versículos 2 e 4. Então há uma coerência sim. O Auranos é o primeiro céu. O Mesorâneos é o segundo céu. O terceiro céu é o Eporâneos, é o céu que é a morada de Deus. Auranos, Mesorâneos e Eporâneos.
Primeiro céu, segundo céu, terceiro céu. O terceiro céu é chamado de paraíso. Se a gente seguir o raciocínio do apóstolo Paulo, o céu atmosférico é o primeiro céu. Então, em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2 e 4, ele fala que ele foi arrebatado ao terceiro céu, ao paraíso. Salomão, numa referência à grandeza de Deus, o chama de céu dos céus, em 1 Reis capítulo 8, versículo 27. Jesus, em sua missão aqui na terra, também fez alusão a esse céu. Jesus disse: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Em qual céu? No céu, morada de Deus, terceiro céu. Né? Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 10, versículos 32 e 33. Como sabemos, foi desse céu que Jesus desceu para cumprir sua obra redentora aqui na terra, e para ele retornou quando ressuscitou, conforme Marcos capítulo 16, versículo 19. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Portanto, o céu é real, apesar de não ser visto. Não é um lugar místico ou fantasioso, mas é o lugar onde Deus mora e onde Jesus está. Como a Bíblia nos ensina, em breve o Senhor Jesus voltará do céu para buscar a sua igreja e levá-la para lá, como ele mesmo prometeu. Jesus disse: na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João capítulo 14, versículos 2 e 3. Então aqui nós estamos falando da volta de Jesus, que Jesus também fez referência ao céu, morada de Deus, que é o terceiro céu. Resumo da aula de hoje. Vamos aqui, olha só como você vai ver, né, Gênesis capítulo 1 de uma forma diferente. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio, ou seja, no princípio de tudo, talvez até mesmo ali já dando início ao termo cronológico, né? Ao tempo cronológico, ao tempo que é contado. Estudamos sobre a expressão no princípio. Antes da eternidade e eternidade, antes do princípio não há nada. Só depois de no princípio é que nos foram reveladas as coisas. Antes não há revelação para nós. Então estudamos sobre a expressão no princípio de tudo, no princípio da criação. Talvez até do tempo também. Estudamos sobre o verbo bará, que é o verbo criar daquilo que não existe. Somente Deus é o sujeito desse verbo. Mas o verbo bará também pode ser usado a partir daquilo que existe, porque Deus, como diz lá, que Deus criou o homem, né, a sua imagem e semelhança, criou o homem do barro, e o barro já existia. E esse criou Deus o homem também é o verbo bará também. Então, ele pode ser usado no sentido de fazer alguma coisa daquilo que já existe, mas também daquilo que não existia. E quando é nesse sentido o verbo criar daquilo que não existe, somente Deus é o sujeito desse verbo. Sujeito do verbo é aquele que faz a ação, né? João quebrou o copo. Você faz a pergunta: quem quebrou o copo? João. Deus criou o céu e a terra. Quem criou o céu e a terra? Deus. Esse criou é o verbo bará, que traz a ideia de que Deus, do nada ele criou o céu e a terra, do nada ele criou o universo, do nada ele trouxe à existência as coisas que não existiam. Então esse verbo criou para a gente, às vezes ele é muito superficial, mas se você busca no hebraico, você vê que há um significado profundo nisso. Elohim também, olha só, não é o nome de Deus, não está no plural gramatical, está no plural majestático, que tem o objetivo de engrandecer a coisa ou a pessoa.
E os céus, aqui é o plural majestático. Não, aqui não é plural majestático. Aqui é plural gramatical. Os céus é plural gramatical. Nós temos 3 céus bíblicos. O Aurônus, que é o céu atmosférico, que é o céu azul. O Eporâneos, que é o astronômico. O Mesorâneos, que é o astronômico. E o Eporâneos, que é o céu superior, a morada de Deus. Então, Aurônus é o céu atmosférico, é o céu azul, onde forma as tempestades, chamado de firmamento, atmosfera. O Mesorâneos é o céu do meio, é o astronômico ou cósmico, onde estão os planetas, os satélites, né? Tanto os satélites dos homens como os satélites também. Agora a Lua é o satélite da Terra. Os planetas, todos os planetas, os cometas, está no Mesorâneos, no céu do meio, no segundo céu. O céu atmosférico é o primeiro céu, o Mesorâneos é o segundo céu. E o Eporâneos é o terceiro céu, é a morada de Deus, onde Deus está, é o paraíso, é onde onde Jesus foi preparar lugar para nós. Então, assim, irmãos, nós terminamos esse primeiro estudo. Eu creio que a partir de hoje nós teremos uma visão diferente, não, mais profunda a respeito desse Gênesis capítulo 1, versículo 1, que diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. E não com os céus e a terra no sentido também de criação do universo, de criação de todas as coisas. Amém? Então, eu agradeço. Em nome de Jesus, declaro que vai ser uma grande bênção para a nossa vida esses estudos. Compartilhe o estudo com irmãos e amigos. Eu tenho certeza que vai ser muito edificante. Amém? Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo.